É uma rodada que traz muitos choques diretos, seja na luta pelo G4, seja na luta contra o rebaixamento ou no meio de tabela. Você pega Coritiba e Paysandu, é um confronto que coloca frente a frente opostos. Volta Redonda e Atlético Paranaense da mesma forma. Talvez América e Chapecoense você tenha uma diferença um pouco maior, mas todos os outros confrontos são confrontos mais diretos mesmo. A gente tem abrindo a rodada um Operário do Alex buscando encontrar uma identidade a partir de um novo trabalho diante de um CRB que tenta uma recuperação na temporada. Na própria quinta-feira a gente tem um embate um pouco mais direto entre Remo e Novo Horizontino, um confronto direto pelo G4. Um Remo que busca também essa nova identidade com Antônio Oliveira diante de um Novo Horizontino consolidado até aqui no G4. A gente tem vários embates desse retrato, né? Ou de uma luta numa faixa intermediária como é Operário e CRB, ou nessa luta mais direta pelo G4 como é Remo e Novo Horizontino, ou lá na parte de baixo da tabela. A gente tem Amazonas e Botafogo como um bom exemplo. Enfim, vamos falar um pouco sobre essa rodada, o que dá pra gente avaliar como favoritismo, o que dá pra gente trazer como possíveis surpresas, avaliando principalmente o cenário de momento, não avaliando a classificação como um todo, mas avaliando o que a gente tem de momento, de crescimentos e de quedas. A gente nessa 16ª rodada, a gente teve o grande impacto do Atlético lutando contra um rebaixamento, superando um Avaí que estava no G4 da competição. Vamos avaliar momento, vamos trabalhar um pouco sobre o que dá para trazer de evoluções e o que dá para trazer de quedas também sobre as 20 equipes. Antes, quero saber um pouco da sua opinião, o que você espera para essa 17ª rodada da competição, quais são os favoritos na sua avaliação. Também deixa o like, isso faz com que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, todo dia tem Série B em destaque por aqui, inclusive já disponíveis vídeos dessa quarta-feira com avaliação de um 10 da Série B que talvez você não olhe com tanta atenção, mas é um grande 10 dessa Série B. Os personagens da 16ª rodada, quais foram os grandes destaques. Já tem pré-jogo disponível para Remo e Novo Horizontino, mais tarde provavelmente tem pré para Operário e CRB. Mas bora lá, começando e sendo bem direto, para trazer avaliações de favoritismos. Verde, a equipe que eu entendo que tem uma tendência de vencer ou um favoritismo real, e o vermelho como um jogo que eu entendo que está em aberto. Posso colocar as duas em um mesmo jogo, um cenário de entender que o jogo está em aberto, mas ainda assim existe uma tendência. É o caso de Operário e CRB, tá? Assim, o trabalho do Alex é um trabalho ainda em um início que gera algum tom de desconfiança. É um Operário que, quando você pega aquelas equipes da parte baixa da tabela, você pega ali um Atlético crescendo, Paysandu crescendo, Botafogo crescendo, e você tem um Operário em queda. Então é um Operário que pode inclusive terminar a rodada, vou até dar uma olhada aqui, mas é um Operário que pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento, então tem esse ponto de atenção. Só que do outro lado você tem um CRB que vai muito mal fora de casa, independente do adversário, independente qual condição o adversário está, e é um CRB sem o Matheus Albino, né? Não consegui ver ainda os outros problemas que o próprio Operário pode ter, que o próprio CRB pode ter a mais, mas é um CRB sem um dos seus grandes personagens ou o seu maior personagem. Ainda assim, por esse fator de ser um Operário ainda muito irregular e buscando um crescimento, buscando uma identidade, coloco o jogo minimamente em aberto. Mas entendo que a gente tem aqui uma tendência para a equipe da casa. Remo e Novo Horizontino. Assim, a gente tem um Remo buscando uma identidade, um Remo que tem o retorno do Pedro Rocha, um Remo que não vai ter a sua dupla de zaga diante de um Novo Horizontino muito sólido, né? A trajetória do Novo Horizontino ela apresenta uma solidez muito grande. O trabalho do Humberto Louser ele tem pontos positivos a partir de uma equipe que teve muitos problemas durante grande parte do primeiro turno em relação a departamento médico, em relação a desfalques. Aqui
a minha avaliação vai ser de um jogo minimamente em aberto, porque a gente está falando de um Remo que ainda é muito imprevisível. Assim. Eu não consigo projetar o futuro próximo do Remo, porque ainda se tem um ponto de um Antônio que, ou por uma necessidade ou outra, como é a linha de zaga que está totalmente esfacelada, ou por realmente entender que deve mudar. Né? O meio de campo do Remo tem problemas também, não tem Pavani, não tem Martins, mas tem a estreia do Cantilho, tem o retorno do Caio Vinícius, enfim. É um Remo que tem uma interrogação muito grande em relação ao futuro. E eu coloco uma tendência para a equipe visitante por essa solidez que o grupo do Humberto Louser entrega até aqui. Atlético Goianiense e Criciúma. Criciúma, na minha avaliação, entendo que se tem um crescimento claro da equipe do Eduardo Batista, entendo que será um Criciúma com um tom de protagonismo alto no segundo turno. Essa reta final de primeiro turno entrega um pouco isso, apesar de entender que o Atlético Goianiense apresentou uma evolução. Foi bem diante do Paysandu na Curuzu, um Atlético que teve principalmente a partir da figura do Marcelinho algum destaque e uma evolução do jogo com a bola, mas o Criciúma vem apresentando uma curva de crescimento maior, tem alguns personagens que vão conseguindo conquistar espaço e que eu entendo que vão ganhar ainda mais espaço, como é o caso do Jean Carlos, e aqui eu vejo a equipe visitante um tom acima. Aqui, por mais que o recorte atual mostre um Atlético em uma linha de crescimento muito forte, tem uma Ferroviária que eu entendo que é competitiva. Então aqui eu vou colocar, eu não consigo, olhando para o que o Atlético fez contra o Remo, olhando para o que o Atlético fez contra o Goiás, contra o América jogando fora de casa, eu não consigo colocar um jogo 100% em aberto. Mas eu coloco aqui uma tendência para a equipe do Atlético. Mas atenção à Ferroviária. Ferroviária que não se comportou mal diante do Criciúma no Heriberto Rios. Então um jogo aqui em que eu considero minimamente em aberto. Goiás e Cuiabá. Goiás como favorito. Cuiabá venceu o Amazonas por 3-1. Com gol de estreante, Carlos Alberto marcando, Safira marcando 2 gols. Mas entendo que o cenário de, apesar de uma queda também em nível de rendimento do Goiás, mas o cenário de estabilidade, olhando para o fator das duas equipes, mesmo em um recorte em que o Goiás não foi tão bem, o Cuiabá caiu um pouco mais. Né? Venceu na rodada anterior, mas você pega o jogo, por exemplo, do Cuiabá na rodada 15, foi um jogo muito abaixo do Cuiabá diante do Remo, por exemplo. Apesar de ter pontuado fora. Que favoritismo para o Goiás. Está curtindo o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Fica até o final porque eu vou trazer informações referentes à transmissão. E assim como eu trouxe na rodada anterior, a gente tem novidade para essa rodada 17, uma novidade ainda mais positiva para a Série B em si. Olhando aqui para Coritiba e Paysandu, apesar do crescimento do Paysandu, apesar do que o Paysandu conseguiu aprontar contra o próprio Remo, que está nessa luta pelo G4, pelo que o Paysandu conseguiu aprontar diante do Avaí, que também está nessa luta pelo G4 na ressacada, e um Paysandu com muitos problemas. Aqui eu vou muito olhando o fator Coritiba, que não desempenhou bem fora de casa contra o CRB, mas teve muitos desfalques. E assim, o fator regularidade do Coritiba é muito alto. Só que o nível de resistência que o Paysandu deve entregar ao Coritiba do Moser é muito maior do que a tabela demonstra, tá? O Paysandu hoje desempenha a nível de equipes que estão em uma faixa alta de tabela. É melhor até do que algumas delas. Então, atenção a esse jogo, mas entendo que existe sim um Coritiba favorito. Avaí e Vila Nova. Confesso que não sei muito o que esperar desse jogo, completamente em aberto. O Volta Redonda contra o Atlético Paranaense, favoritismo para o Atlético, por mais que eu venha elogiando pontualmente alguma evolução do trabalho do Rogério Correia, ou que não é um trabalho totalmente ruim, mas se tem aqui um fator individual muito acima do Atlético. Amazonas e Botafogo. Difícil esse daqui, é um dos jogos mais curiosos da rodada, pode não parecer, mas assim, é um jogo que se você tiver um tempinho para assistir, acompanha.
Zanardi contra o seu ex-clube. Nós temos Zanardi no segundo jogo comandando o Amazonas diante de um Botafogo do Alan Al que cresce. Se a gente pega um recorte, dá pra gente falar de um Botafogo acima, o recorte mais recente. Mas, assim como eu pontuei o fator de um Remo passando por uma mudança, entendo que é um Amazonas que passa por uma mudança também. Então eu vou colocar um jogo minimamente em aberto. E aqui também vou repetir isso. Chapecoense é melhor do que o América hoje. Na competição, em um retrato geral, é uma equipe muito melhor direcionada pelo seu treinador, pelo Dalpozo, mas tem esse fator independência, que não foi tão bem explorado pelo Anderson Moreira ainda, mas existe esse ponto de um jogo que pode estar minimamente em aberto no meu entendimento. Mas os favoritos da rodada são esses daqui, tá? Entendo que existe um favoritismo para o Operário, ou uma tendência para o Operário, existe uma tendência para o Novo Horizontino, para o Criciúma, para o Atlético, um favoritismo para o Goiás, um favoritismo para o Coritiba, em aberto entre Avaí e Vila Nova, favoritismo para o Atlético Paranaense do Odair, também uma tendência aqui para o Botafogo pelo recorte, uma tendência para a Chapecoense pelo recorte. Nível de desempenho principalmente da Chapecoense é muito alto. O que a Chapecoense fez nos últimos jogos ou em todo o primeiro turno é muito acima do que o América entregou, tanto no lado individual como no lado coletivo. Então, favoritos da rodada são esses. Falando sobre transmissão, onde a gente pode acompanhar cada um dos jogos com imagem. Antes de dar sequência, vou pedir para você deixar o joinha se está curtindo o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o link em grupos de amigos e torcedores. Todo esse movimento é gratuito e ajuda demais aqui ao crescimento do canal. Estou abrindo aqui o ponto da tabela da CBF. Nessa quinta-feira a gente tem o confronto do Remo contra o Novo Horizontino, sendo transmitido pela Rede TV, pelo Desimpedidos, pelo Grupo Disney e também sendo transmitido no YouTube do Sportnet. Então tem duas alternativas para você assistir ao jogo do Remo e Novo Horizontino pelo YouTube, ou pelo Sportnet no YouTube, ou pelo Desimpedidos. E aí vai da transmissão que você se agradar um pouco mais. O Sportnet é o antigo Nosso Futebol, que transmite jogos da Série C. Falando sobre os jogos... Abri a tabela errada aqui. Falando ainda sobre quinta-feira. Deixa eu até mostrar aqui para vocês que alguns perguntam, como é que você olha os jogos aqui. CBF, site da CBF, você tem as divisões, clica em Série B, vai lá embaixo, documentos, tabela detalhada, e aí abre e você tem todos os jogos, tabela atualizada em relação a resultados. Aqui a internet é bem ruim, mas sim, você tem aqui isso abrindo. Como você tem aqui na Série A também, você tem esse mesmo padrão, né? Só que a Série A tem outras transmissões. E aqui a Série B, você tem na coluna, deixa eu botar aqui, inferior esquerdo, você tem na coluna do lado direito os locais de transmissão. Você tem alguma numeração. Então rodada 17, a gente tem Operário e CRB, transmitido pelo Kawai e transmitido também pelo Sportnet, só que esse daqui eu acredito que é só pela TV, então Nosso Futebol na Sky ou Claro TV. O Remo e Novo Horizontino, Rede TV, Desimpedidos e Sportnet no YouTube, já confirmei isso daqui, além também do ponto do Grupo Disney. O Goiás e Cuiabá, Rede TV e Desimpedidos, e os outros jogos, todos os outros jogos são transmitidos pelo Grupo Disney. Então tá aqui a numeração. Como é que você sabe se 1, 2, 3, de qual numeração é de quê? Você tem aqui lá embaixo, aqui você tem toda a coluna 1, Rede TV, coluna 2, o ESPN ou o Grupo Disney, Desimpedidos 3, 4, Kawai e Nosso Futebol, que é o Sportnet, na coluna 5. Vou ficando por aqui, deixa um pouco da sua expectativa para a rodada, o que você está aguardando para essa rodada 17 da Série B. Até a próxima.